Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Esta referente à resolução de integrais definidos. É o objetivo desta videoaula ensinar-vos a resolver integrais definidos, dois passos apenas, falar-vos de algumas propriedades dos integrais definidos e abordar um pouco da sua aplicabilidade, tá bom? É de realçar que esta videoaula apenas incidirá nos integrais definidos simples. Depois irei criar videoaulas também para os integrais definidos duplos, triplos e também para integrais definidos especiais, aos quais designaremos por integrais impróprios, está bom? Ora, então é isso mesmo que eu vou começar aqui a explicar-vos. Reparem que eu tenho integrais, e aliás, eu também tenho os integrais que são indefinidos, está bom? Ora, eu tenho integrais indefinidos, que são as primitivas. Já há videoaulas onde vocês podem acompanhar a resolução das primitivas que eu considero mais importantes. Mas depois temos também os integrais definidos, onde temos os simples, os duplos, os triplos, bom, e os impróprios. Tudo isto são integrais definidos. Nesta videoaula eu irei abordar integrais definidos simples, tá bom? Que fica aqui essa noção. Para isso eu irei dar a definição base de integral definido. Vejam que o integral definido no intervalo a b de uma função f pequeno de x dx não é mais do que a primitiva dessa função, designada de f grande de x, no intervalo entre a e b. Ou seja, f de b menos f de a. Vejam bem, no primeiro passo o que é que eu fiz? Primitivei. Ou seja, o que aconteceu foi, e é muito importante realçar que a primitiva de f pequeno de x eu considero aqui como f grande de x, como a grande parte dos autores o faz. Tá bom? Aqui apliquei o segundo passo. Qual é o segundo passo? Substituir o valor de x pelo limite superior e subtrair a substituição de x pelo limite inferior. Ok? Basta isto. Portanto, f de b menos f de a. E normalmente a resposta deve terminar com unidades de área, metros quadrados, centímetros quadrados, etc. A questão é que nem sempre o integral definido, e eu estou aqui a fixar os simples, estão enquadrados com o contexto real, certo? Portanto, têm que ter cuidado. Eu aqui vou apenas falar-vos daqueles que estão enquadrados com o contexto real, mas poderá haver alguns que não estejam. Bom, esta é a maneira de resolver o integral definido. Antes de passar para exemplos, eu vou-vos falar de algumas propriedades que eu considero importantes, não é que sejam as únicas, e nem que estejam numeradas assim, mas eu vou numerá-las assim. Primeiro, ter um integral entre a e b de uma função f mais uma função g é exatamente o mesmo que ter o integral no intervalo de a a b só da função f mais o integral do intervalo a a b só da função g. É exatamente o mesmo. Tal como nas primitivas, também aqui o integral da soma é a soma dos integrais. Tá bom? Depois há também outra propriedade que é, ok, eu tenho integral entre a e b de f de x menos g de x, então eu posso considerar integral de b a a de g de x menos f de x. A terceira propriedade está um pouco relacionada com esta, se repararem, porque é o menos integral entre a e b de f de x é o mesmo que o integral de b a a de f de x positivo. Troco os intervalos, o sinal passa a simétrico. Ok, outra muito importante é esta. Se eu tiver o integral entre a e b da função f de x e existir um C contido, um ponto C contido
no intervalo AB, a exclusiva é o A e a exclusiva é o B, o que acontece é que eu posso admitir que tenho o integral de A a C de f de x dx mais o integral de C a B de f de x dx. Há aqui uma continuidade, muita atenção. E por fim, aquela que eu considero também uma propriedade que é muito importante, que é a seguinte, vejam, o integral entre A e A de f de x dá zero. Porque não pode haver uma área num só ponto. Isto iria corresponder apenas a uma reta e as retas não têm área. Nós temos aqui que nos reger pelas áreas, tá bom? Tenham muita atenção. Eu vou já aplicar em casos concretos. Eu podia resolver os integrais definidos por si, mas não, eu vou optar por representar funções e desenhar ao mesmo tempo. E então eu vou dar, por exemplo, este primeiro exemplo 1. E vejam que eu dou-vos a seguinte função. Ora, aqui está 1, aqui está menos 1, e eu quero uma reta que passa aqui. Atenção, consultem a videoaula das funções retas, caso tenham dificuldades. Eu vou delimitar a minha área assim. E vejam que eu quero toda esta região aqui. Bom, quanto à expressão da reta, como vai de menos 1 a 1, eu sei que o declive é 1 e como a ordenada na origem é 1, eu posso considerar que esta expressão é y igual a x mais 1. Vejam, quando o x é 0, o y é 1 e quando o x é menos 1, o y é 0. Bate certo. Então vejam o que se faz para calcular esta área. E é para isto que serve a aplicabilidade dos integrais. Uma delas, dos integrais definidos simples. Ora, eu tenho o integral delimitado da esquerda para a direita, esquerda até a direita, da função que está em cima menos a função que está em baixo. D da variável, que aqui é d de x. Ora, agora um bocadinho mais a sério, eu vou fazer de menos 1 a 3 da função que se encontra em cima. Vejam que esta região está delimitada em cima por esta reta, que é x mais 1, menos a função que está em baixo, que é o eixo do x, ou seja, y igual a 0. E então é muito interessante ver que nestes casos, apenas nestes casos, onde a minha área termina coincidentemente com o eixo do x, eu posso apenas considerar a área como a função de cima. Esquecendo a subtração da de baixo, porque a de baixo é 0. Tá bom? Então vejam, o que fazer para resolver este integral? Fácil. Primeiro primitiva, a primitiva de x é x² sobre 2, a primitiva de 1 é x, entre menos 1 e 3. E agora substituo o x primeiro por 3, fica 9 meios mais 3, menos por menos 1, portanto fica 1 meio menos 1. Vejam então agora que 9 meios mais 3 dá 3 é 6 meios, 6 mais 9, 15, 15 meios. Menos, e aqui 1 meio menos 1 dá menos 1 meio, mais 1 meio. Isto vai dar 16 meios, que é 8. 8 quê? Unidades de área. Será que é? Vejamos, quando o x for 3, o y é 4. Então eu sei que este triângulo tem como área a base, que é 4, vezes a altura, que é 4 sobre 2. 4 vezes 4, 16 sobre 2, 8. Está certo? A área é mesmo 8. Viram como com o integral definido eu consegui chegar à expressão da área de um triângulo? Muito interessante. Agora imaginem que eu queria o volume. E neste caso, eu teria que fazer o volume em torno da rotação de um dos eixos. O eixo do x ou o eixo dos y. Eu irei fazer também mais tarde e podem consultar videoaulas, uma videoaula minha, a explicar como fazer um volume gerado pela rotação de uma figura em torno de um eixo que não seja nem o eixo das ordenadas, nem o eixo das abscissas, ou seja, em torno de uma reta qualquer, outra reta, tá bom? Eu vou aqui deduzir a fórmula e apresentar-vos a fórmula para depois vocês a poderem usar. Noutra videoaula, para aqui não baralhar. Isto é mesmo um estudo básico, onde apenas estudamos a rotação de figuras, gerando volumes de sólidos a revolução, em eixos coincidentes com os referenciais, com o eixo das abscissas, o x, ou o eixo das ordenadas, o y, tá bom? Então, como eu quero o volume em x, vejam que esta pode ser considerada a linha A. Quanto à linha B, eu posso considerar volume em x, e o volume em x não tem nada a saber. Vejam que a expressão da área é de menos 1 a 3, de x mais 1, sendo esta só uma função. Então eu vou multiplicar por π atrás e elevar a minha função a 2. E esta é a expressão
do volume em x. Eu vou agora resolver, vão ver que tenho π de x mais 1 ao cubo sobre 3, entre menos 1 e 3, e então terei π, e agora terei 3 mais 1, 4, 4 ao cubo sobre 3, menos 1 mais 1, 0, portanto isto dará 0. Ora, reparem que iremos ter então π sobre 3 vezes 64 unidades de volume. E vejam que a rotação desta imagem, se formos rigorosos, não é mais do que um cone, não é? Ou seja, acabo por perceber que tem outra maneira de fazer. Ou, vejam, volume do cone, 1/3 da área da base vezes a altura. Ora, neste caso, a base é circular, portanto, o raio do círculo é 4. 1/3 da área da base de π 4 ao quadrado vezes a altura. E a altura deste cone também é 4, porque vai de menos 1 ao 3. Ou seja, isto vai dar π sobre 3, 4 ao cubo, 64 unidades de volume. Cá está a justificação feita. É certo que nem sempre podemos justificar, porque nem sempre temos casos em que as nossas expressões podem ser calculadas por fórmula. A verdade é que neste caso até deu jeito, porque assim pude fazer a dedução, tá bom? Ora, aqui está. Vamos então passar para a linha C deste último exercício, onde eu quero a rotação do volume no eixo dos i e y. Portanto, a linha C. E aqui o caso muda de figura. Vejo que pela rotação, o volume gerado pela rotação da minha figura em torno do eixo do x é pegar na expressão da área, multiplicar por π atrás e elevar cada função a 2. Neste caso só havia uma, só elevei uma. Em y eu tenho vários passos. Primeiro passo, voltar a fazer um desenho, onde agora o meu y passa a x e o meu x passa a y. Certo? Então, se vocês estão recordados, eu tinha menos 1 aqui e 1 ali. Ora, se eu tinha menos 1 no x, vou passar agora a ter aqui o menos 1. E se eu tinha 1 no y, vou passar agora a ter aqui o 1. E a minha reta será esta. É engraçado que eu também tinha depois o x igual a 3. 1, 2, 3. Cá está ele. Portanto, eu tenho também esta reta aqui. Tudo mudou, vejam. E agora a minha região passa a ser esta. Foi apenas representar os pontos com os eixos trocados, tá bom? Vejam então que acaba por ser muito interessante. Eu preciso saber este ponto de interseção. Eu já tinha visto ali atrás que era 4. E então eu vejo o seguinte. Já está o primeiro passo, que é representar um novo desenho. Vamos então ao segundo passo. O segundo passo passa por escrever agora, deixar de ter uma função y em função de x, para passar a ter x em função de y. Ou seja, vejam que o x igual a 3 mantém. Eu passo agora a ter um y igual a 4, que me importa realçar. E vejam também que tenho a minha expressão y igual a x mais 1. Portanto, isto agora dará x igual a y menos 1. Porquê o x igual a 3 e porquê o y igual a 4? Vejam. É ou não é verdade que esta reta é horizontal? Ou seja, à medida que o y vai variando, o x é constante. Já aqui eu tenho esta reta que é vertical. À medida que o x vai variando, o y é constante. E constante é igual a 4. Então eu estou apto a chegar à expressão da área, que será integral. Muita atenção. Integral de 0 à esquerda, de 0 até 4, da função que está em cima, e vejam que a função que está em cima é x igual a 3, menos a função que está em baixo, que é a função y menos 1. dy. Agora troquei os eixos. Se esta é a área, eu chego ao volume, coloco de 0 a 4, vou colocar cada função minha ao quadrado e vou multiplicar por π fora. Aliás, é esse o terceiro passo. Então vamos sistematizar. Para calcular um volume através da rotação de uma figura em torno do eixo do x, basta pegar na expressão da sua área,
inicial, colocar π atrás e elevar cada função a 2. Se eu quiser obter o volume pela rotação de um eixo da figura em torno do eixo dos y, eu primeiro vou desenhar, vou fazer o desenho agora com os eixos trocados, depois vou resolver as equações em ordem a x, depois o terceiro passo é determinar a expressão da área, que é nova, não é? E o quarto passo é tal e qual o mesmo que no eixo, quando há a rotação no eixo do x. Multiplicar face à nova expressão da área por π fora e elevar cada função a 2. Tá bom? Vamos então resolver. Há aqui uma nota muito importante. Ouçam bem. As áreas têm que ser iguais, porque a imagem não sofreu nenhuma distorção. Manteve-se com as mesmas dimensões. No entanto, a rotação é que poderá ser diferente. Tá bom? Muita atenção mesmo, porque pode dar-se esse caso. Ora, neste caso aqui em concreto, a rotação desta figura acabará sempre por dar um valor superior, porque esta figura, se repararem, tem o eixo a atravessá-la. E então nós, quando a fizermos rodar, vamos ter sempre mais do que aquilo que deveríamos, visto que ela roda, à medida que roda de um lado, também está a rodar do outro. Normalmente nós devemos fazer a rotação dos eixos face aos eixos quando o eixo não atravessa a imagem. Portanto, neste caso, fica aqui, não o vou resolver, fica aqui a fórmula, mas fica aqui também ciente o seguinte: não é normal pedirem para calcular o volume gerado pela rotação de uma figura em torno do eixo quando o eixo atravessa essa figura. Tá bom? Tomem atenção a isso. No entanto, quanto ao volume, o volume em torno de um eixo pode não ser igual ao volume em torno do outro eixo, porque a figura, atendendo à maneira como vai rodar, poderá gerar volumes diferentes, certo? Quanto à área, as áreas têm que ser sempre as mesmas, tá bom? Fica aqui esta ideia, e se repararem, já resolvemos integrais definidos, recorrendo a primitivas e imediatas, certo? Ok. Vou então dar mais um pequeno exemplo, e vou dar mais um pequeno exemplo, sendo o exemplo 2 com mais um tipo de funções, de modo a que eu consiga também fazer outra primitiva. Vejam. Eu neste caso tenho... vejam só, deixem-me cá ver. Neste caso tenho esta expressão aqui. Ora, aqui é 1, aqui é o E, que vale 1. Ora, eu vou desenhar o logaritmo e vou desenhar aqui esta reta, tá bom? Ora x, ora y. Eu quero aqui esta área. Fácil. Fácil porquê? A área será apenas o integral de 1 a e, do que está à esquerda ao que está à direita, da que está em cima, que é o ln de x, ponto final, ou menos zero. Porque vejam que não há razão nenhuma a passar por baixo, excepto o eixo. Ora, para primitivar isto, lembrem-se que é por partes. Consultem as primitivas, por favor. As videoaulas sobre a resolução das primitivas. Eu posso fazer um cálculo auxiliar, vejo que o U é 1 e a tua primitiva de U dá x, o V é ln e a derivada de V é 1 sobre x. Portanto, isto vai ficar primitiva da primeira vezes a segunda, menos a primitiva, isto entre 1 e E, menos a primitiva da já calculada vezes a derivada da segunda. E vejam que aqui este simplifica e a primitiva de 1 dá x. Portanto, eu vou passar a ter x ln de x menos x entre 1 e E. Aqui encurtei o intervalo porque ainda tinha outro integral. Aqui já posso fazer direto. Então vou substituir o x por E. É ln de E menos E. Tudo a subtrair por 1 ln de 1 menos 1. E então o que é que eu vou obter aqui? ln de E dá 1 e ln de 1 dá 0. Então eu vou ter E menos E menos 1, que é 0 menos 1. Então eu vou ter uma unidade de área. Apenas valor 1, mas positivo. Portanto, não tenho qualquer problema. Aqui, acabo por poder fazer o volume face ao eixo do x de igual forma. Vejam, não o vou fazer. Vou apenas apresentar-vos a fórmula. Está bem? Não creio que seja necessário. E também vou deixar de resolver as áreas, porque vejo que não há necessidade, não é? Vocês já começam a entender. Mas aqui o volume em x será o π atrás, a expressão que vai de 1 a e, da função ln que se encontra ao quadrado dx. Cá está.
Como é só uma função, toda ela fica ao quadrado. Então, e em torno do eixo dos y? Como é que fica? Bom, para isso eu vou ter que desenhar a função ao contrário. Vejam que eu tinha aqui o 1. Agora este é que é o meu y, agora este é que é o meu x. No x tinha 1, portanto vou ter aqui 1. E vou ter aqui o e. E então eu vou ter 1 aqui também. E vejam que os pontos são estes. Portanto eu vou ter a função assim. E por outro lado terei esta função aqui. Tá bom? 1 pode ficar mais aqui que é mais correto. Ora, e o que me é pedido é esta região. Fácil, porque a minha área será, vejam, a área será a integral de 0 a 1 da que está em cima. Bom, agora tenho que trabalhá-las, não é? Eu aqui tenho, basicamente, uma função constante em x, onde é apenas o y que varia. Portanto, é menos... Então, e esta função, claramente que é... se era y igual a ln de x, é porque o x terá de ser e elevado a y. Portanto, menos e elevado a y dy. Cá está. Então, no meu volume, eu vou ter que colocar π integral de 0 a 1 de e ao quadrado menos e elevado a y ao quadrado. dy. E, por favor, a primitiva de e ao quadrado é e ao quadrado vezes x, porque o e ao quadrado é uma constante. Já esta primitiva aqui, vocês devem simplificá-la, pois este valor não é mais do que isto. É de 2y. Também já vimos nas videoaulas anteriores estas regras. E então é uma primitiva imediata de potência, de expoente, de exponencial mesmo. Tá bom? Só isto. E é resolver. E boa sorte. Esta videoaula é teórica, não é sobre a resolução de exercícios. Eu depois terei uma videoaula só sobre a resolução de exercícios. E aí eu explicar-vos-ei tudo mais ao pormenor. Eu aqui faço apenas alguns exercícios que considero importantes. Tá bom? Está aqui mais um exemplo. Agora então, eu acho que já estou apto, depois dos exemplos que vos dei, a partir para a componente geral. E a partir daí penso que já não haja muito mais a dizer. Sou sincero. Depois apenas vos resolvo um integral especial, porque vai ser mesmo especial, como vocês vão poder ver. Então vamos recapitular. Eu tenho, por exemplo, esta função com esta função. Delimitada entre A e B. A F e a G. A área tem que ser integral de A a B de F menos G dx. Ponto final. E isso vai-me garantir que me dá esta questão toda aqui. Veja. Sem sombra de dúvidas. Agora, então e se eu tiver este caso, as duas em baixo dos eixos? Bom, F e G. Aqui em termos de áreas, ouçam, é sempre igual. Sempre, sempre, sempre. Ou seja, temos entre A e B da função F menos a função G. Agora, em termos de volume, não. Vejam que em termos de volume, quando a região, e eu já vos dei exemplos de quando a região está acima do eixo do x, quando a região está acima do eixo, abaixo, desculpem, do eixo do x, e eu vou dar-vos o exemplo pela rotação em x, depois em y é igual, vocês verificam que das duas uma, ou consideram na mesma entre A e B da função f menos a função g dx, e então elevam cada uma das funções a 2, mas atrás colocam menos π, ou então fazem uma coisa que é π atrás, do intervalo de A a B, de g quadrado menos f quadrado dx. E esta é a verdadeira essência. Vejam, porquê? Porque enquanto que para a área vocês devem sempre colocar a função que está em cima menos a função que está em baixo, para o volume vocês devem colocar a função mais afastada do eixo de rotação a subtrair pela função mais próxima do eixo de rotação. O que, quando a figura se representa em cima, acaba por coincidir com a área, porque é na mesma, tanto a que está mais afastada do eixo como a que está por cima, acaba por ser a mesma. Então eu apenas vos digo, olha, coloquem π atrás e levem cada função a 2. Mas, quando a região se encontra abaixo do eixo do x, a mais afastada coincide com a que está por baixo no cálculo da área. Portanto, as duas uma, vocês sistematizam esta técnica. Ok, eu pego sempre na expressão da área, mas
Se a região estiver abaixo, eu tenho que pôr menos π. Ou então fazem sempre para o volume a função mais afastada a subtrair pela função mais próxima do eixo de rotação. Certo? E a partir daqui, amigos, é resolver. Tá bom? Ok. Tenham atenção que eu tenho sempre que considerar nestes integrais definidos um intervalo de pontos que pertençam ao domínio da função. Caso contrário, eu terei aquele caso especial dos integrais impróprios que não será o objetivo nesta videoaula falar deles. Numa próxima videoaula vocês verão. Aliás, podem consultá-la neste momento. Entretanto, continuando, eu penso que está visto. Eu agora vou apenas dar-vos mais um exemplo e poderei dar esta videoaula como terminada. Porque a realidade é que os conceitos básicos e importantes estão aqui explicados. É certo que apenas depois de verem exercícios resolvidos é que vocês perceberão melhor, mas até lá eu penso que esta videoaula vos ajude pelo menos com algumas técnicas, tá bom? Muita atenção com isso. Vamos então acabar esta videoaula com um exercício de um integral, que será um integral por substituição. Ora, todos os integrais, não sei se já repararam, definidos, eu não resolvi todos, mas alguns, quando é primitivas imediatas, quando é por partes, quando é trigonométricas, quando é racionais, se for o caso, nós devemos resolver a primitiva à parte, colocamos-la no integral e substituímos os limites. O x pelo limite superior, subtraindo pela substituição do x pelo limite inferior. Contudo, na primitiva por substituição, pese embora também dê para resolver dessa forma, há uma maneira mais simples. Vejam, vou dar o exemplo de uma circunferência. Uma circunferência de raio 1 e centro 0, 0. Um caso mais simples. Sim, isto é uma circunferência, ok? Ok. Ora, então, vejam que eu tenho aqui condições para dizer x menos 0 ao quadrado, porque o centro em x é 0, mais y menos 0 ao quadrado, porque o centro em y é 0, igual a 1 ao quadrado, porque o raio é 1. Resolvendo isto, eu sei que y quadrado é 1 menos x quadrado, logo o y será mais ou menos a raiz de 1 menos x quadrado. Estão recordados, com certeza. Já vimos isto em videoaulas anteriores. A verdade é que o mais representa a parte de cima do semicírculo e o menos representa a parte de baixo. Neste caso, da semicircunferência, porque é a função a que eu me refiro. Ora, assim sendo, vejam, primeiro a circunferência assimétrica, eu posso aqui fazer uma brincadeira, mas vejam que a área, e é essa brincadeira que eu vou fazer, de 1/4 do círculo, será o integral de 0 a 1. Vejam que eu, ao fazer 0 a 1, estou já a eliminar meio círculo. Estou a considerar apenas o outro meio. Mas ao colocar aqui apenas a parte positiva da raiz de 1 menos x quadrado, apenas estou a considerar esta parte até baixo. Portanto, apenas estou a considerar 1/4 de círculo. Daí eu dizer que esta é a área de 1/4 do círculo. Está bem? Depois multiplicando por 4. Está tudo certo. A verdade é que esta primitiva é por substituição, não há sombra de dúvidas. E então, sendo por substituição, eu devo substituir o x por seno de t e o dx por cosseno de t dt. A verdade é que eu terei, vejam, um integral de raiz de 1 menos seno ao quadrado de t vezes cosseno de t dt. Só que acham bem estar a trabalhar com funções t e depois manter os intervalos em x? É que estes intervalos de 0 a 1 estão em x. Pois não. Então vamos lá determinar novos intervalos. Eu até o posso fazer aqui. Vejam que a substituição é o primeiro passo e até aqui é tudo igual. Agora já muda. O segundo passo já será a determinação de novos intervalos. Determinação de novos intervalos. Para isso, o que é que eu faço? Vou fazer o seguinte. X igual a seno de t. Ora, quando o x é 0, quanto é que é o t? Então, se o x é seno de t, o 0 é seno de t. Então, o t é arcosseno de 0, que será 0. Consultem a videoaula referente às funções trigonométricas para terem certeza deste valor, tá bom? Então, mas e quando o x for 1? Se o x for 1, quanto é que será o t? Vejamos, 1 igual a seno de t, t igual a arcosseno de 1, que será igual a π sobre 2. Porquê? Porque o seno em π sobre 2 dá 1. Logo, o arcosseno de 1 tem que dar π sobre 2. Então, agora sim, já posso colocar aqui nos intervalos de 0 a π sobre 2 e terminei o segundo passo. Este passa a ser então o terceiro, que é resolver em ordem à nova variável. E último, meus caros, porque a partir daqui não é preciso voltar à variável inicial. Já estamos a trabalhar em t.
integramente. E vamos trabalhá-lo até ao fim. Depois haverá um passo seguinte, que tem a ver com o integral definido, que é substituir pelos intervalos, pelos limites. Mas isso tem a ver com o integral e não com a primitiva, está bem? Ora, então vamos lá simplificar. Eu tenho entre 0 a π sobre 2 de, vejam, 1 menos seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, com a raiz fica apenas cosseno, vezes cosseno fica cosseno ao quadrado. E então eu posso considerar isto integral de 0 a π sobre 2 e aplicar a duplicação do arco. 1 meio mais 1 meio do cosseno de 2t. E a partir daqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Primitivar 1 meio de t mais, vejam que aqui eu preciso, se o 1 meio passar para fora, preciso de 2 dentro, que é a derivada do argumento, mais 1 meio fora. Então fica 1 quarto da primitiva do cosseno, que é seno de 2t. Isto entre 0 e π sobre 2. A partir daqui substituo o primeiro pelo de cima, fica-me logo π sobre 4 mais 1 quarto do seno de π menos 0 mais seno de 0 também, porque fica 2 vezes 0. Ora, seno de 0 é 0, seno de π é 0, portanto o resultado final será π sobre 4. Mas recordem que era apenas 1 quarto do círculo. Então, a área do círculo será 4 vezes o π sobre 4. Ou seja, π unidades de área. Será que é mesmo assim? Claro que é. Vejam que o raio do círculo é 1 e a área para o círculo é π r ao quadrado. Se o raio é 1, eu vou ter π vezes 1 ao quadrado, que é π. E está justificado. E esta é a maneira de resolver o integral definido por substituição. Tá bom? Antes de dar por terminada a videoaula, vou apenas fazer-vos então aqui um bocadinho de um resumo dos integrais por substituição. Vejam, se eu tiver primitivas ou integrais indefinidos por substituição, eu terei o seguinte. Primeiro passo, substituir. Segundo passo, resolver em ordem à nova variável. Terceiro passo, voltar à variável inicial. Apenas isto. Então, mas, e se eu tiver integrais definidos por substituição? Bom, aqui eu também tenho que incluir nos passos a resolução do integral definido. Portanto, haverá sempre um passo a mais, que é a substituição dos intervalos. Mas vejam que o primeiro passo continua a englobar a substituição. O segundo já fala da determinação de novos intervalos. Certo? O terceiro é resolver em ordem à nova variável. E como quarto e último passo, que não tem a ver já com a primitiva, mas sim com o integral, é aquela velha questão de efetuar a subtração entre a substituição do x pelo limite superior e a substituição do x pelo limite inferior. Substituição do x pelo limite inferior. Ok? Isto é, tenho o meu integral já primitivado, então vamos substituir o x primeiro pelo limite de cima, subtrair a substituição do x pelo limite de baixo. É sempre assim. Tá bom? E aqui está um bocadinho de uma separação entre dois tipos de integrais por substituição. Ora, um indefinido, a chamada primitiva, e o definido. Tá bom? Isto simples, não falei aqui de integrais duplos, nem de integrais triplos, nem das suas aplicabilidades. Falei do integral definido simples e da sua aplicabilidade, quer perante as áreas, quer perante os volumes, nomeadamente em torno, gerados pela rotação de uma figura em torno de um dos eixos dos referenciais, x ou y. Também haverá pela rotação de outras retas que não coincidam com os eixos, mas isso eu explicarei noutra videoaula, não nesta, tá bom? Porque o objetivo desta videoaula é explicar o mais simples, o introdutório, para que toda a gente que esteja perante a disciplina de análise matemática ou de matemática, ou como quiserem chamar, no ensino superior, neste início,
possam aqui socorrer-se com esta explicação, que é uma explicação muito sucinta, muito introdutória, mas que ajuda com certeza quem está a estudar isto pela primeira vez. Espero eu, é esse desde já o meu objetivo. Não percam a videoaula referente à resolução de alguns exercícios aplicando esta temática, envolvendo, e cuidado, primitivas, o estudo de funções e este conceito de cálculo de áreas e volumes com base em integrais. Portanto, a partir de agora, aconselho-vos vivamente a relembrar como resolver primitivas, todos os tipos, pelo sim, pelo não, a relembrar o estudo de algumas funções. Vejam as videoaulas que eu preparei propositadamente para este curso, onde podem ter um brevíssimo estudo de funções apenas aplicado a esta vertente. E depois, claro está, esta videoaula será de todo importante para que vocês vejam como resolver integrais definidos. Tá bom? Mantenham-se atentos. Eu vou atualizando com mais videoaulas, até porque este curso não está terminado. Faltam integrais duplos, triplos e impróprios, tá bom? Portanto, não percam as próximas videoaulas, porque eu também não, ok? Já sabem, é tudo, não desistam, qualquer dúvida comuniquem, não esqueçam de classificar o vídeo, vai aparecer aí na janelinha no canto superior direito para vocês classificarem. Classifiquem, é a melhor forma de eu ver se estou a trabalhar bem para vocês ou não. E pronto, é tudo, tá? Dou o vídeo por terminado, espero que tenham gostado, espero que tenha sido produtivo, ok? Um forte abraço matemático a todos. Adeus!